Procurando cursos online de qualidade? Você vai achar os melhores cursos em um único lugar, na Captar.net. Você vai estudar, praticar, debater e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Tem mais, você parcela seus treinamentos em até 12 vezes. Entre agora no site Captar.net e saiba também como participar do Clube de Descontos. Escolha seu curso e seja bem-vindo. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O professor Ricardo Rocha fazendo uma análise do cenário econômico brasileiro. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe a doutora em Economia e professora da Escola de Administração de Empresas da FGV, Alexandra Stromer Godoy. Fique conosco. Você conhece o braço forte do Exército Brasileiro no estado de São Paulo? Vou te apresentar um pouco sobre a história da 2ª Divisão de Exército, que está completando 68 anos de fundação. No presente, lembrando o passado, projetando o exemplo ao porvir. Dos heróis, quantos feitos e brados, nossa história ligou ao enfim. Em 29 de outubro de 1952, a então 2ª Divisão de Infantaria foi desmembrada da 2ª Região Militar. Ali ficou clara a necessidade de ter um grande comando de natureza operacional. Mas a história da divisão nos remete ao ano de 1908, quando da criação da 2ª e 5ª Brigadas Estratégicas. Suas tropas forjaram o legado da divisão e participaram de momentos marcantes da história nacional, como a Revolução Constitucionalista de 1932 e a Segunda Guerra Mundial. Os militares da divisão embarcaram para a Europa em 1944 e combateram o inimigo na Cordilheira Apenina e nos campos do norte da Itália até 1945. Sua canção, inclusive, rende homenagem a esses heróis. Quando o mundo envolveu-se na guerra, pela paz nosso sangue jorrou. Nas campanhas sangrentas da Itália, com pujança a vitória bradou. 75 anos depois, a 2ª Divisão de Exército possui 2 brigadas de altíssimo nível de profissionalismo e prontidão. As unidades da 11ª Brigada de Infantaria Leve são especializadas no combate urbano e em operações de garantia da lei e da ordem, sem nunca, contudo, deixar de lado o preparo para o combate convencional. Já a 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel é estratégica para o Exército Brasileiro, por ser a única capacitada em operações aeromóveis. Em situação de crise, uma força-tarefa da 12 tem a capacidade de atuar dentro de 48 horas em qualquer ambiente do território nacional. As tropas da 2ª DE tiveram atuação destacada em ações recentes do Exército Brasileiro, como a missão de paz no Haiti, a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, a defesa e segurança de grandes eventos, ações de pacificação em comunidades e atuação em estados que tiveram ausência de segurança. A bravura desponta a ousadia, a coragem e a força voraz. No combate à frente confia, não apoia um comando eficaz. Mas não é só do braço forte que se resumem as ações da divisão. Hoje, os militares da 2ª DE estão inseridos à sociedade paulista e estendem a mão amiga em muitas situações, como ações de combate à dengue, apoio em situações de calamidade pública, ações cívico-sociais, doação de sangue, obras de engenharia, o programa Forças no Esporte e a Operação Acolhida, de ajuda humanitária a imigrantes venezuelanos, além da Operação Covid-19.
A divisão Presidente Costa e Silva ainda possui 2 unidades diretamente subordinadas, prontas para apoiá-la em ações divisionárias. Em Jundiaí está o 12º Grupo de Artilharia de Campanha e em Pindamonhangaba, o 2º Batalhão de Engenharia de Combate. Presentes em todo o estado, os mais de 9.000 militares da divisão se preparam diariamente para garantir a defesa da pátria e dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e para atuar em operações internacionais e ações de apoio à sociedade. Segunda divisão, estandarte altivo a tribular, sua tropa valente e audaz, na defesa da paz faz a guerra rodar. Muito bem, estamos aí mês de novembro, eleições se desenrolando nos Estados Unidos e obviamente que uma série de eventos ocorrem após o término da eleição americana, né? Mas trazendo aqui para o nosso lado, basicamente o que nós precisamos fazer é ter um processo político inteligente de avançar com reformas. Nós não temos mais condição de aumentar a carga tributária. A gente pode até discutir se tira um tributo, coloca outro. Mas assim, de forma geral, vai ser muito difícil o Congresso concordar com o aumento de carga fiscal, porque no fundo a sociedade está representada no Congresso, né? Então acho que tem muita confusão quando se compara a alíquota de imposto de renda da pessoa física com pessoas empreendedoras que estão no Simples ou no lucro presumido. Essa conta não é só você fazer a conta de alíquota, isso é muito complicado, precisa ter aí os tributaristas apoiando essa decisão, né? Então acho que esse é um ponto importante. Reforma tributária não vem. O outro ponto é a reforma do Estado, né? Que também é muito complicado. As empresas, quando tem que fazer ajuste, geralmente demitem. O Estado é muito complicado de demitir, você tem regras, quebrar regras também não é uma atitude democrática, né? Então assim, você vai ter que pensar para as próximas contratações, se faria sentido os funcionários terem o mesmo regime que é o seletista, o mesmo regime previdenciário, pelo menos algumas funções, né? E também tirar um pouco, na minha opinião, discussões em pauta do governo com os funcionários, né? Principalmente na esfera federal ou estadual, que é direito de greve, né? É muito complicado, né? É uma opinião muito pessoal minha, sem polemizar. Direito de greve para quem tem estabilidade, eu acho que deveria ter um representante da classe discutindo se o país crescer, se você tem metas que foram cumpridas, né? Todos têm direito a uma reposição salarial. Mas o empregador sempre teria que ter um pouco mais de poder. E no caso do governo, o poder dele é muito baixo. Então, acho que um ponto importante a avançar é a reforma administrativa. Sem dúvida, sem ela a gente não sai do lugar e ela é fundamental. E, finalmente, temos ainda um processo inflacionário controlado, taxa de juro baixa, mas juntando essa questão de você não aumentar a carga tributária, ou seja, você não aumenta a arrecadação, em parte também porque a economia ainda está demorando para responder, e ao mesmo tempo você não consegue cortar gastos, temos um imbróglio chamado dívida pública, né? Temos uma relação dívida-PIB hoje próxima a 100%, isso a gente sabe que para um país que não está em crescimento pode ser algo questionável. Então acho que da minha parte, embora eu coloque essas apreensões, por outro lado eu estou bastante otimista, eu acho que o Congresso saberá, junto com o governo, levar à frente as reformas necessárias. Nesse sentido, eu acho que você, empresário, deve estar se perguntando como eu entro em 2021. Então eu digo para você, reveja seu plano estratégico, mas se prepare para uma retomada do crescimento. Isso implica qualificação de mão de obra, contratar pessoas, contratar equipamentos e aumentar o seu acesso a crédito, ok? Em outra oportunidade eu volto aqui, como sempre é um prazer falar para vocês, agradeço o convite. Um abraço a todos.
Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Alexandra Stromer Godoy, doutora em Economia, professora da GV. É um prazer tê-la conosco. O prazer é meu. O seu livro trata da economia comportamental. O que é isto? A economia comportamental, ela combina elementos de economia e psicologia para estudar como as pessoas na prática tomam as suas decisões, né, pessoais, nos negócios, econômicos, políticas. E se descobriu nos últimos 30, 40 anos que a gente usa alguns atalhos para tomar nossas decisões e que podem levar a alguns vieses, alguns erros assim, recorrentes, né? Então, a economia comportamental vem documentando aí esses erros sistemáticos que a gente faz. Como é que isso se aplica nas empresas? Um tema que eu acho que é interessante, né, para as empresas é como a gente processa a informação. Porque hoje a gente vive uma espécie de um paradoxo, né, que por um lado a gente é bombardeado de informação sobre todos os assuntos, mas por outro lado parece que a gente não tem exatamente a informação que a gente precisa para tomar a decisão, né? Então agora a pandemia é um bom exemplo disso, né? Então a gente ouve entrevistas, notícias, pesquisas, estudos, mas ao mesmo tempo parece que a gente não consegue ter exatamente aquela informação que a gente precisa para decidir, né? Então, desses atalhos que a gente usa nessas situações é processar seletivamente a informação, né? Então, o nosso cérebro ele tem uma espécie de um Google, de um buscador, assim, que ele varre, né, na memória assim, situações parecidas com aquela que a gente está procurando. Então, por exemplo, imagine que você queira julgar qual é o risco real de do coronavírus, por exemplo. Então, a sua memória, ela rapidamente busca lembrar de exemplos de situações parecidas que ela viu. Então, pessoas que você conheça, que tenham tido a doença ou que você viu na televisão, né? Mas o problema hoje é que a informação para a gente ela chega filtrada, né, pela mídia, pelas redes sociais. Então é como se esse nosso buscador ele não estivesse varrendo o mundo real, mas uma versão um pouco distorcida desse mundo, né? Agora vamos complicar isso um pouquinho. O que nós estamos vivendo face à pandemia, ao Covid, é um elemento praticamente novo na sociedade. E ninguém imaginava que o mundo fosse parar como parou. Claro que muitas decisões estão eminentemente ligadas a tudo isso que você acabou de colocar. Como é que isso se processa nas empresas? Como é que isso afeta o dia a dia das empresas na ponta da produção, na ponta do consumo? E como é que isto interage, que é economia e psicologia, ou seja, o ser humano como ele é. A pandemia, eu acho que ela altera, né, em dois aspectos essa questão da decisão. A primeira é que várias coisas que antes estavam no piloto automático, agora viraram decisões conscientes, né? Então, como indivíduo, você tem que decidir se sai ou não de casa, se manda seu filho na escola. E como empresário, se você abre o seu negócio, em que situação, com quais cuidados, né? Então, a gente está um pouco sobrecarregado de decisões, né? Coisas que antes não eram decisões, agora se tornaram. A segunda coisa é que a pandemia ela é assim, uma caricatura de tudo que tem difícil no processo de decisão. Em particular, acho que tem 3 aspectos que são interessantes mencionar. O primeiro é a incerteza, né? De repente, o passado não é mais um bom guia para o futuro, né? Então, tudo que a gente estava acostumado, aprendeu, né? Então, não parece mais fazer tanto sentido, né? E o ser humano ele tem uma
quando ele enfrenta uma situação de grande incerteza, ele adota um de dois caminhos, assim, ou ele fica remoendo incessantemente as possibilidades, meio incapaz de decidir, quase que torcendo para que, né, a decisão desapareça, né? Então, ou que alguém tome por ele, né, ou o destino, ou que aquela necessidade de decidir não precisa, da decisão não precisa mais ser tomada, o que é, claro, ruim, porque você fica meio que à mercê da sorte. Ou então a gente aposta num dos caminhos, às vezes sem nem refletir tanto, e para de pensar no assunto, né? Ou pior, a gente começa a interpretar toda a informação nova que chega como se mostrando que a gente tomou a decisão certa, né? Uma espécie de uma negação. E aí, para lidar com a incerteza, a gente busca a informação, que é o segundo ponto em que a pandemia é essa coisa um pouco particular, que é a informação. No momento ela está muito embaralhada, a gente não sabe direito, né, qual informação confiar, e na verdade a gente depende em vários aspectos que a ciência nos dê resposta, mas a ciência precisa ser alimentada com dados, e juntar dados leva tempo. Então esse processo de busca de informação também está deficiente, né? E o último ponto que eu acho que também aparece em quase todas as decisões, mas que é mais acentuado hoje, é a questão da perda, né? Porque toda decisão é necessariamente uma perda, né? Ela tem um custo. Para você conseguir uma coisa, você tem que abrir mão de alguma outra coisa que é importante para você, né? Os economistas dizem que não existe almoço grátis, né? Então, um pouco essa ideia de que você tem sempre que, na hora de fazer uma escolha, né, você troca uma coisa por outra, né? E no caso da pandemia, algumas dessas trocas são muito difíceis, porque os objetivos são muito conflitantes. Então, você quer que o seu negócio funcione, você tem um objetivo econômico, mas você também quer proteger, né, os seus funcionários, os seus clientes, os seus familiares, você tem os seus relacionamentos pessoais, os seus objetivos mais de bem-estar. Então, tem uma série de objetivos conflitantes que você não consegue pôr numa mesma balança, né? Alguns deles são quase assim tabus, né? Como é que você mede o risco a uma vida humana, né? Então isso dificulta muito a decisão. Na sua avaliação, o que a pandemia trouxe que deve continuar, que vai ser o normal, o novo normal, ou o velho normal, ou nenhum dos dois, para onde estamos caminhando a nível empresas, consumidores, empresa, sociedade civil de uma forma geral. Isso é interessante, assim, como psicologicamente o ser humano reage à mudança, né? A primeira, assim, reação, logo que começou a pandemia, foi uma espécie de pânico, assim, que agora tudo mudou, então como vai ser, né? E o ser humano, ele se adapta muito fácil a uma série de situações, né? Então, em pouco tempo, né, claro, com bastante sofrimento em vários casos, mas as pessoas se adaptaram a esse novo normal, né? Então, aprendemos a trabalhar de home office, as empresas fizeram vários ajustes e tal. Agora, a segunda, assim, reação, que é um pouco paradoxal, é que a gente, daí depois de ter feito esses ajustes, a gente tende a assumir que aquela tendência vai continuar para sempre, né? Então, assim, então agora todo mundo vai continuar para sempre, né, em home office, que os escritórios, né, vão se esvaziar, é só um exemplo, né? Mas, em geral, não é assim, né? Muitas das tendências que a gente observa tendem a se reverter a uma média, né? Então, a minha visão pessoal é que a gente não vai voltar exatamente à mesma situação que a gente tinha antes, algumas mudanças vão ficar, mas talvez um pouco menos do que nesse momento. Assim. É uma gangorra? Sim, é uma gangorra. Acho que a gente não volta ao ponto inicial, mas uma parte, por exemplo, das transações vão ser mais online, uma parte do home office vai acontecer, mas não talvez tanto quanto essas estimativas assim mais, né, de que o mundo mudou completamente e levam a crer. Bom, no livro que você escreveu... o livro se chama Escolher Bem, Escolher Mal, Armadilhas da Tomada de Decisão. Muito obrigado. Bom, aqui eu acho que você deve tratar todos esses temas. Estou correto? Sim, o livro ele aborda o tema da decisão, da tomada de decisão, sob uma perspectiva econômica, psicológica, filosófica, e ele tenta juntar uma série de
assim, avanços que você teve na literatura nos últimos anos, mas que muitas vezes ficam assim, só numa literatura científica, em artigos mais especializados, que são muito cheios de jargão, né? Então a ideia é trazer algumas dessas ideias que são muito interessantes para uma linguagem bem prática e aplicável no dia a dia, e por duas frentes, né? Então, primeiro é alertar para algumas armadilhas que a gente está propenso na hora de tomar decisão e erros comuns que a gente toma, e também propor ferramentas, modelos que existem hoje, né, para lidar com incerteza, com situações em que as decisões estão interrelacionadas, então o efeito para uma pessoa, para uma empresa depende de uma outra, né? Então a gente tem lá a teoria dos jogos que lida com isso, questões até de lógica, o que configura um bom argumento, o que são falácias, como é que eu faço para entender melhor esse mundo complicado que a gente vive hoje. Bom, é claro que não vai dar para a gente tratar todos esses temas, mas quem quiser encontra esse livro aonde? Então, o livro já está em todas as livrarias, online e físicas também. O que você ressaltaria de mais importante ou de tema mais importante, porque com a pandemia, com as incertezas que existem, o número de decisões a serem tomadas nas empresas e pelas pessoas aumentaram substancialmente. Estou correto nessa afirmativa? Sim, correto. Qual a sua análise disso? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que tomar nossas decisões de uma forma mais produtiva. E eu acho que tem muitas ferramentas, modelos que a gente pode usar para facilitar esse processo, né? E diminuir um pouco a angústia, né, de tomar a decisão. Então, por exemplo, no caso da incerteza, né, acho que a gente pode separar, né, o processo de decisão, ter um bom processo de decisão do resultado que às vezes está fora do nosso controle, né? Então, como você joga pôquer, né, você pode fazer tudo certo e às vezes perder o jogo porque você tem uma mão ruim, né? Então eu acho que nos negócios também a gente tem que usar as melhores ferramentas para ter o melhor processo decisório, e é isso que o livro tenta ajudar, e aí separar que às vezes acontecem coisas inesperadas mesmo, né? E nem sempre o resultado está completamente sob o nosso controle. Mesmo com um bom processo decisório. Mesmo com um bom processo decisório. Bom, como é que o mundo, na sua avaliação, que tem várias culturas diferentes, etc., claro que eles vão passar pelo mesmo processo. O processo, claro que é diferente por ser culturas diferentes, etc. Mas esses princípios se aplicam para o mundo todo? Sim, eu acho que tem muitos pontos comuns, né? Claro, no Brasil tem as suas especificidades, mas eu acho que essa questão, por exemplo, da informação, né? Então, o nosso cérebro, eu brinco que ele é um viajante no tempo, né? Que nós temos mentes da idade das cavernas presas em crânios modernos, né? A nossa mente, ela foi desenvolvida ao longo de milhares de anos pela evolução para resolver os problemas lá dos caçadores-coletores, que eram os nossos ancestrais, né? E hoje a gente está aqui nesse mundo digital, em que a informação chega muito rápido, às vezes distorcida, né? Então, acho que esses são temas comuns ao mundo e que são cada vez mais importantes, né? Então, como você filtra essa informação que você recebe, separa o que é sinal do que é ruído, né? Como é que você sabe no que você deve confiar ou não, né? E até um outro tema que é muito atual hoje, né? A nossa dificuldade de mudar de opinião, né? Quando a gente encontra novos dados, né? A gente é muito reticente em revisar as nossas crenças. Se você for ver no mundo todo, né? Parece que tem esse certo paradoxo também, que cada vez a gente tem mais informação e a opinião das pessoas, ao invés de convergir, né, que seria, a gente imaginaria que com mais informações você chegaria lá mais perto de uma mesma verdade, parece que estamos cada vez mais polarizados, né? Então eu acho que todos esses temas que eu trato no livro, eles são fenômenos até mundiais, né? Doutora Alexandra Stromer Godoy, queremos agradecer muito a sua participação, ao conhecimento acumulado, a oportunidade de um tema tão importante ter a chance de ser divulgado e tanta gente poder ter acesso ao conhecimento que vai mudar e que está mudando a tendência das pessoas. Parabéns, sucesso nessa caminhada. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!
Procurando cursos online de qualidade, você vai achar os melhores cursos em um único lugar, na Captar.net. Você vai estudar, praticar, debater e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Tem mais, você parcela seus treinamentos em até 12 vezes. Entre agora no site Captar.net e saiba também como participar do Clube de Descontos. Escolha seu curso e seja bem-vindo.